Boa noite, graça e paz a todos. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Muito bom estar aqui, iniciando essa campanha de 7 semanas, campanha que recebe o tema O Poder que Transforma Vidas. Tem como base o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, que nos diz que: mas recebereis o Espírito Santo e serei cheios de poder, e tornareis testemunhas. Essa noite Deus preparou para nós falarmos sobre o poder que transforma vidas. É bem verdade que o testemunho que nós devemos dar tem tudo a ver com aquilo que nós recebemos de Deus. Cada um de nós tivemos um encontro com Deus um dia. Eu tive um encontro há mais ou menos uns 40 anos atrás. Grande parte aqui também, mais ou menos por esse tempo, né? Teve um encontro. E não tem como nós termos um encontro com Deus e permanecermos da mesma forma. O encontro, ele precisa causar em nós alguma transformação. Qualquer encontro que você tiver com alguém, às vezes um amigo, um colega, que faz muito tempo que você não vê, você encontra, dá um abraço, fica feliz, e tudo bem. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus, quando nós tivemos o nosso encontro com Jesus, algo em nós mudou. E mudou para melhor. Então, cada um de nós aqui poderia estar aqui testemunhando sobre aquilo que Jesus fez, sobre aquilo que Jesus continua fazendo em nossas vidas, na vida de nossos familiares, porque nós também somos testemunha, assim como aqueles que é relacionado em Atos dos Apóstolos, os primeiros discípulos de Jesus, eles se tornaram discípulo primeiramente, e depois se tornaram testemunhas oculares, testemunhas daquilo que eles ouviram e daquilo que eles viram. E o testemunho desses homens que tiveram suas vidas transformadas chegou até nós. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje, porque um dia nós ouvimos a palavra do Senhor e vimos o testemunho de Jesus dado por esses homens através da palavra de Deus. Só que nessa noite eu queria falar para os irmãos, e eu poderia usar muitos homens que tiveram suas vidas transformadas, homens que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus e tiveram suas vidas transformadas. Entre eles o apóstolo Pedro, que nós podemos ver que é um homem que se destaca muito em Atos dos Apóstolos. Podemos lembrar de Paulo, que era um perseguidor da igreja e se tornou perseguido. Podemos lembrar de tantos homens, tantos encontros que Jesus teve. A samaritana, que se tornou uma testemunha de Jesus na sua região. Ou quem sabe aquele gadareno, que foi liberto de muitos demônios e que se tornou testemunha também de Jesus na sua cidade. E tantos outros
que tiveram suas vidas transformadas. Mas um aqui me chama bastante a minha atenção, porque foi um encontro inusitado, foi um encontro que Jesus teve com Zaqueu. Nós já sabemos a história, mas eu gostaria de ler com os irmãos, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu gostoso. E vendo todos isto acontecer, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituído, ou restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Uma passagem bastante conhecida, mas que é mencionada somente no Evangelho de Lucas. Na verdade, Jesus, ele converteu 2 cobradores de impostos: Mateus, o Levi, e Zaqueu. Esses cobradores de impostos, eles eram odiados pelos judeus, porque eles eram funcionários, eram empregados do Império Romano. E eles cobravam os impostos, e eles ganhavam por isso. Havia Mateus que ficava em Cafarnaum, e Zaqueu que ficava em Jericó. Eram os 2 acessos. Um acesso marítimo, que era por Cafarnaum, e ali estava Mateus. E outro acesso por terra, que era a estrada de Jericó, e que estava o nosso irmão Zaqueu. Por que eu estou lendo essa passagem para os irmãos? Como o tema é o poder que transforma vidas, eu vejo aqui algo transformador, uma transformação radical, uma transformação que serviu de testemunho para aqueles dias. E todos aqueles que podem e ouvem essa mensagem se torna um testemunho. Na verdade, quando Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam revestidos de poder, em João, no capítulo 20, após Jesus ter ressuscitado, Jesus tem um encontro com seus discípulos. E ali numa conversa, Jesus diz para eles que eles não deveriam sair de Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. Mas antes disso, Jesus, diz o texto que Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Jesus soprou.
o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Após esse momento, Jesus diz: olha, mas vocês devem permanecer em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aqui nós temos um princípio de uma verdade, que o poder, como o Henrique falou, não vem dos homens, mas o poder emana de Deus. Nós não seríamos nada se não fosse o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus diz que Ele enviaria o Espírito Santo ao mundo, e há várias formas de nós entendermos as virtudes do Espírito Santo. Existe o Espírito Santo que está em nós, que clama, que clama por Deus como um pai, e nos faz nos tornarmos criança, a ponto de chamar: Abba Pai, Paizinho, meu Paizinho. Esse Espírito Santo está em nós. Mas há o Espírito Santo que está no mundo também, convencendo os homens das suas iniquidades, convencendo os homens do seu pecado. Então existe uma obra sendo feita no mundo, em que muitas vezes nós deveríamos estar cientes e fazendo parte desse processo. Como, irmãos? Sendo testemunhas daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus continua fazendo. Quando os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, e aí existe um outro princípio que nós devemos aprender, que toda revelação, tudo aquilo que Deus tem para nós, Deus Ele derrama de forma coletiva. Se Deus tiver que derramar poder, e assim Ele faz, é quando o seu povo está reunido. Isso não existe um derramamento de Espírito de forma isolada. Só uma pessoa recebeu, só uma pessoa tem o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo emana de Deus e está sobre a igreja. Não está sobre uma pessoa somente, a ponto daquela pessoa ter autoridade e dizer: eu tenho o poder. Porque o poder é do Espírito Santo. O poder que transforma vidas não está em nós. Nós não podemos transformar a vida de ninguém, mas a obra do Espírito Santo na sua vida, isso pode transformar a vida de alguém. Aquilo que o Espírito Santo faz em nós, aquilo que nós permitimos que o Espírito Santo faça em nós, isso pode mudar a vida das pessoas. Isso pode transformar outras vidas. Após os discípulos estarem cheios do Espírito Santo, nos diz o texto que eles se tornaram testemunhas. No livro de Atos dos Apóstolos, um pouco mais para frente, no capítulo 2, nós vemos esse momento em que o Espírito Santo desce sobre ele. Mas Jesus não tinha soprado o Espírito sobre eles. Eles estavam sendo inseridos no poder do Espírito Santo. E de repente o poder do Espírito Santo começou a se manifestar entre eles, através de línguas estranhas, que nós vimos já em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Em que as línguas que eles falavam contavam as maravilhas que Deus havia feito e que continuava fazendo. E nos diz o texto que havia naquele lugar, além dos discípulos, havia uma multidão de gente, pessoas de todo o mundo antigo, de todas as regiões, de muitas etnias e línguas diferentes, e cada um entendia no seu próprio idioma aquilo que os discípulos falavam através do Espírito Santo.
E eles falavam das maravilhas, eles falavam das coisas que Deus estava fazendo, eles estavam sendo testemunhas. Então aqui nós entendemos que receber por poder, e que todos nós podemos receber e devemos receber. A igreja não consegue fazer nada por si só. A igreja, ela não avança se o Espírito Santo de Deus não estiver sobre ela. A igreja, ela não é nada na face dessa terra se o Espírito Santo não a conduzir. Seria bom nós estarmos aqui pregando se o Espírito Santo de Deus não estivesse aqui. Se o Espírito Santo de Deus não estiver aqui, nos guiando, nos conduzindo, nos convencendo, mostrando, trazendo revelação daquilo que nós devemos falar, fazer, aconselhar, o que seríamos de nós? Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que o principal objetivo do poder de Deus sobre nós é nos tornarmos testemunha. É fazer de nós pessoas capazes de influenciar outras vidas, e através do testemunho da nossa vida, vidas serão mudadas e transformadas. Vivemos um tempo tão difícil, irmãos, um tempo em que as pessoas, elas não têm mais paciência de ouvir. Por isso que às vezes nós temos trabalhado bem as nossas mensagens, o tempo, temos reduzido o tempo um pouco, para ver se nós conseguimos atingir o máximo de pessoas, porque vivemos um tempo de imediatismo, que as pessoas, elas não param mais para ouvir, para refletir, para meditar. Quando a gente fala a palavra meditar, soa um entendimento meio místico, né? Mas a palavra é essa, é meditar nas coisas de Deus, é refletir quando nós ouvimos, é entender e guardar no coração. Mas isso requer tempo, requer paciência. Quando Jesus diz, olha, vocês permanecerão em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Nós não sabemos quanto tempo depois que Jesus falou isso aconteceu. Pode ter sido dias, ou semana, ou meses. O texto não relata para nós. Diz que depois, naqueles dias, alguns dias depois, mas não fala a quantidade de dias. Mas se fosse nos dias de hoje, nós certamente muitos não esperariam. As pessoas já sairiam, já falavam, o que tem para fazer? A gente vai e faz. Porque hoje nós vivemos um tempo de imediatismo, em que as pessoas não têm tempo para nada. Não tem tempo para ouvir. Então eu costumo dizer que é uma geração que ela ouve pelos olhos. A mensagem que nós devemos passar como testemunha para a geração de hoje não está relacionado tanto com o que nós falamos, mas com aquilo que nós demonstramos em nossa vida. É aproveitar o tempo e aonde quer que nós estejamos, deixar as pessoas olharem em nós e ver algo transformador, ver algo diferente em nós. Porque somente falar não convence mais ninguém. Falar somente. Nós precisamos mostrar virtude. Mas a virtude que nós também devemos entender, e quando fala de virtude é o mesmo que poder,
não é o poder, não é a virtude de você ter poder sobre suas mãos e poder realizar milagres e outras coisas mais. Isso são virtudes, são sinais que o Espírito Santo pode realizar através da sua vida, mas o principal objetivo de poder é o poder de capacitação, de transformação, de coragem, de você não ficar simplesmente nas palavras, mas você avançar. Quando os discípulos entenderam isso, eles ficaram lá orando, num espaço semelhante a este que nós estamos aqui. Eles oravam, eles cantavam, eles adoravam a Deus, até o momento em que eles foram revestidos, todos eles, aproximadamente 120 discípulos que estavam ali, foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram então a falar maravilhas, começaram a testemunhar, e uma das coisas que o povo vendo, olharam, e para os irmãos verem que eles não, a princípio eles não fizeram sinais, não fizeram cair fogo do céu, mas simplesmente eles foram ousados, tiveram a ousadia de falar das maravilhas de Deus, num tempo em que eles corriam risco de vida. Mataram Jesus e certamente eles morreriam. Eles não se intimidaram com isso. Eles começaram a falar com ousadia. E isso foi o testemunho que as pessoas viram. Quem são esses homens? Não são homens iletrados? Homens. E agora nós ouvimos eles falarem em outras línguas. Aonde que vem esse estudo, essa ciência, esse ensinamento? Eles estavam testemunhando com ousadia aquilo que Jesus estava fazendo na vida deles. Então, irmãos, a nós essa palavra se encaixa, porque nós também somos chamados para sermos testemunha. A igreja, ela é testemunha de tudo aquilo que Jesus faz, de tudo aquilo que Jesus fez na sua vida, na vida dos seus familiares, e continua fazendo. Jesus não deixou de fazer, o Espírito Santo de Deus ainda continua agindo. Eu usei esse texto de Zaqueu para dizer para os irmãos que o encontro com Jesus traz grande mudança, e tem que trazer. Não há como nós nos encontrarmos com Jesus e permanecermos como nós éramos, e não tiver nenhum tipo de transformação em nós. Todos os discípulos, eles tiveram suas vidas transformadas. Obviamente nós podemos citar Pedro, que é o que se mais destaca no livro de Atos. Pedro, ele não somente ele negou Jesus, mas também alguns evangelhos mostram que Pedro também não era muito manso, a ponto de tirar a orelha de alguém na espada. Isso mostra que a pessoa, ela não era tão mansa assim como nós vemos, né, as cartas de Pedro, né, aquele homem doce, né, com palavras dóceis. Não, Pedro teve uma transformação, mas essa transformação não foi como nós imaginávamos. Pedro conheceu Jesus, e diz que em Marcos, no capítulo 3, quando Jesus começa a fazer a chamada dos seus primeiros discípulos, Jesus simplesmente falou:
venham. Chamou cada um deles para viver com Jesus. Jesus não falou para eles aquilo que eles deveriam fazer, ou quem eles deveriam se tornar. Simplesmente Jesus falou: venham e fiquem comigo. Fiquem comigo. Viva comigo. Caminhem comigo. E por 3 anos eles caminharam. Muitos deles tiveram uma vida totalmente transformada. João, chamado o discípulo do amor. Como que alguém é chamado depois como discípulo do amor? Se a gente for ver a vida de João lá atrás, tanto João quanto Tiago, eles queriam que Jesus fizesse juízo lá em Samaria e mandasse fogo e destruísse a todos. E de repente esse mesmo homem escreve não somente o Evangelho, mas escreve cartas, e até mesmo no livro do Apocalipse a gente vê que esse homem, a forma que ele escreve, ele se transformou num homem totalmente diferente do que ele era, e recebeu o título do apóstolo do amor. O Espírito Santo, ele faz uma obra em nós. A partir do momento que nós tivemos esse encontro com Jesus, o Espírito Santo começou a trabalhar em nós, começou a fazer uma obra em nós, começou a nos limpar. Mas é um processo que, se nós não deixarmos, Jesus não faz, o Espírito Santo de Deus não faz. Zaqueu, quando ele encontrou com Jesus, diz que Jesus olhou para ele e falou assim: olha, convém que eu fique em sua casa hoje, convém que eu entre e permaneça em sua casa. E diz que Zaqueu o recebeu de uma forma diferente. Receber gostoso é quando você recebe alguém com muita alegria. Às vezes existem amigos nossos que nós recebemos em nossa casa, mas por mais íntimo que ele seja, alguns lugares na sua casa a pessoa não tem tanta intimidade a ponto de conhecer. Tem pessoas que nos visitam que você não conhece, não é íntimo, e quem não é íntimo é estranho, você recebe no portão. Se você conhecer, talvez você até coloque para dentro, mas no máximo até a sala. Não é assim? Jesus, ele entrou na casa de Zaqueu, e diz que Zaqueu o recebeu de uma forma, que Zaqueu abriu totalmente, e quando fala a sua casa, ele está falando que ele abriu a sua vida, ele abriu o seu coração, para que Jesus viesse e fizesse o que for necessário, o que fosse necessário fazer. Nos diz que assim como os discípulos tiveram essa experiência de andar com Jesus, o texto não vai dizer para nós que Jesus falou: olha, você está ouvindo o que as pessoas estão falando de você, você precisa mudar, rapaz. Não diz, a Bíblia não diz, mas nos diz que Jesus entrou naquela casa, permaneceu ali, e diz que Zaqueu tomou uma decisão. Ele resolve. Esse resolver, esse tomar, é uma coisa muito pessoal, irmãos. É uma coisa que às vezes nós precisamos fazer para o Espírito Santo sempre. Às vezes o Espírito Santo tem acesso em nossa vida, em muitas áreas. Jesus, ele se manifesta em nossa vida, mas tem lugar que às vezes nós ainda resistimos e não queremos que ele mexa. Sabe quando
Você deseja mostrar a sua casa para alguém da sua confiança, você mostra tudo. Mas existe alguma coisa em algum lugar que você ali, você tem um certo cuidado e talvez você não confia tanto naquela pessoa para mostrar que todos os espaços. Às vezes nós somos assim, nós resistimos a Deus, resistimos ao Espírito Santo, resistimos a Jesus. Quando Jesus quer vasculhar nossa vida e quer trazer à tona tudo aquilo que não é bom. Essa é a real transformação que nós precisamos ter. É a transformação que vem de dentro para fora. A transformação que não deixa nada escondido, que não deixa nada por debaixo do tapete. É a transformação que revela quem nós somos. Mas Jesus, ele faz isso, mas não é para... Jesus, ele não faz nenhum alarme. Ele não denuncia, ele não te acusa. Ele simplesmente diz para você, olha, convém que eu fique em sua casa hoje. Ele simplesmente fala, venha, vamos caminhar, caminha comigo. E ao ponto que nós vamos caminhando, a transformação vai acontecendo. Porque assim foi com os discípulos. Eles foram transformados na medida que eles foram caminhando com Jesus. Na medida que eles caminhavam com Jesus. Na medida que eles olhavam e viam as coisas acontecerem, eles se convenciam daquilo. Só que eles precisavam entender que muitas coisas que ainda havia dentro deles, eles precisavam ainda caminhar com Jesus para poder, e não deu tempo. Quando Jesus morreu, muita coisa Pedro ficou sem fazer, sem confessar. Pedro negou Jesus, não estava pronto, tinha mudado, muita coisa em Pedro mudou, mas algumas coisas não mudaram. Às vezes muita coisa em nós já mudou, 40 anos, muita coisa em mim já mudou, do que eu era, do que a gente é agora. Mas tem coisa que ainda precisa ser trabalhado. Ainda existem muitas imperfeições em nós, e nós precisamos buscar o Espírito Santo para que ele continue operando em nós com poder. Nos diz que Pedro, após ter negado Jesus 3 vezes, nos diz que ele, diferente de Judas, ele foi e chorou amargamente. Após a ressurreição de Jesus, as mulheres chegam até o túmulo, e eles então recebem aquela notícia dos anjos que Jesus não estava ali, mas tinha ressuscitado, e as mulheres então correram para avisar os seus irmãos, inclusive a Pedro. E nos diz que quando Jesus encontrou com Pedro, já ressuscitado, Jesus disse para ele, você me ama? Por 3 vezes Jesus perguntou isso, você me ama? Para que Pedro se convencesse que o perdão já tinha sido dado. Você me ama? Sim, eu amo. Então apacenta o meu rebanho. Você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta o meu rebanho. Você me amas? O Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta o meu rebanho. Alguns dias depois que se passaram, quando Pedro foi cheio do poder, da virtude do Espírito Santo, e ele então foi testemunhar sobre Jesus, nos diz o texto que diante do Sinédrio, no espaço onde ele negou Jesus, ele estava lá de volta agora para testemunhar.
que Jesus é o Senhor. O que eu quero dizer com isso, irmãos, que muitas vezes, aonde nós caímos muitas vezes, porque a caminhada nossa que nós fazemos, às vezes, muitas vezes nós caímos, nós negamos. Muitas vezes, Jesus dá para nós plenas condições de nós retornarmos aonde nós negamos e reafirmarmos quem Ele é. Isso é sempre. Os irmãos podem prestar atenção na vida de vocês. Às vezes no lugar onde você não foi luz, lugar onde você talvez não tenha sido uma testemunha, Jesus permite que você esteja novamente para você testificar. Isso acontece. Já aconteceu comigo muitas vezes. E eu estar num lugar e não ter coragem de falar, ou não querer falar. Passado um tempo a gente cai em si e fala: meu Deus, tive essa oportunidade de fazer e não fiz. E a gente entristece por isso. E de repente está lá você no mesmo lugar para você corrigir. Então tudo aquilo que nós fazemos contrário à vontade de Deus, Deus permite que a gente conserte. Mas isso é através do Espírito que nos é dado, do Espírito que é derramado sobre nós, do Espírito que está em nós, do Espírito que testifica que nós somos filhos de Deus, do Espírito que se entristece quando nós fazemos coisas erradas. É esse Espírito. E quando nós falamos sobre poder, ser revestido de poder, não imagine que seja um poder como se nós usássemos o poder do Espírito Santo para causar algum tipo de sinais e maravilhas na vida das pessoas. Não é esse tipo de poder. Os sinais existirão e haverá sinais, porque os sinais seguirão aqueles que creem. Aqueles que creem, esses sinais serão evidenciados na vida deles. Mas agora buscar o poder, para você ter o poder de agir sobre a vida das pessoas. Nos diz que o Evangelho foi pregado em Jerusalém, na Judéia, e quando ele chegou em Samaria, diz que o Senhor visitou Samaria, através de Filipe, e houve um derramar do Espírito naquele lugar, e aquelas pessoas ficaram felizes. E daí João e Pedro, sabendo que o Evangelho tinha sido pregado em Samaria, eles foram até lá, e havia um mágico, um tal de Simão mágico, que tinha se convertido também, que ouviu a mensagem do Evangelho. E quando Pedro e João chegaram, muitas maravilhas começaram a acontecer ali naquele lugar. E daí Simão chegou e falou: quando você quer ir no poder aí que você tem aí? Vende aí para nós. Porque tem pessoas que acham que o poder que é promessa de Deus sobre nós é um poder para realizar milagres e maravilhas, e não é. A Bíblia não está falando desse poder, mas está falando do poder de sermos testemunhas, poder de termos uma vida totalmente transformada, pelo poder do Espírito Santo que há em nós. Daí sim, uma vez você transformado, daí esses sinais estarão à sua disposição. Daí o agir do Espírito estará à sua disposição, quando você tiver sua vida transformada. Longe disso, nós seremos como aquele mágico, né? Se eu com o poder de Deus, eu vou fazer maravilhas. Vende aí para nós. E daí ele recebeu a repreensão que Pedro deu, né?
Então, meus irmãos, nós iniciamos essa campanha. Certamente muitos virão aqui e falarão sobre o poder que transforma vidas. Esse poder está em nós. O poder que transforma a vida está em nós. Mas primeiro tem que transformar a nossa vida para que outras vidas sejam transformadas. Não vai inverter as coisas e achar que o poder que está em nós é para transformar a vida do outro. E daí a gente vai olhar para a vida do outro. Não, é o poder para transformar nossas vidas, para que nós possamos nos tornar testemunhas vivas, testemunha de tudo aquilo que Jesus fez e de tudo aquilo que Ele continua fazendo. Amém? Zaqueu se tornou uma testemunha naqueles dias. Nos diz que Zaqueu se converteu, fez aquilo que ele falou para Jesus que iria fazer, dividiu o dinheiro com os pobres, devolveu o que ele tinha roubado dos outros, mas isso porque ele entendeu. Ele olhou para Jesus e sabia. Ele sabia o que ele precisava fazer. E nós também sabemos o que nós precisamos fazer. Amém? Deixa essa palavra para os irmãos e que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém?